Aleluia. Abre a palavra do Senhor, Josué capítulo 3. Nós estamos aqui no momento onde 40 anos se passam. 40 anos, meu Deus, Deus deu uma promessa ao seu povo. 40 anos e nada. 40 anos, Deus tem dado promessa para você, não tem, irmão? E aí, tudo se cumpriu? Não. Passou 40 anos? Então você está bem, né? Misericórdia, Senhor. Não precisa levar 40 não, né? Mas pois é, mas foi necessário 40 anos. Então passou 40 anos e eu acho que muitas coisas estavam no coração daquele povo, muita coisa. Alguns talvez muito animados, muito pilhados, porque Moisés, o pessoal já tinha avistado a terra, já tinha falado como é que era a terra, mas quando vai se passando o tempo, muitas coisas se diluem, principalmente as coisas boas se diluem. A tendência do homem é começar a olhar os problemas, o que atrasa, atrapalha, o que incomoda, se é calor, se é frio, é fome, essas coisas. Mas de várias formas, esses 40 anos, Deus foi reforçando no coração do seu povo a promessa. E a promessa chegou. Chegou o momento aonde esse capítulo 3 vai começar a falar da travessia, o que antecede a travessia do Jordão. E eu gostaria que a gente vai fazendo um comparativo. Então, a travessia do Jordão, quando você vê na palavra de Deus, toda a travessia de um rio ou de um mar, entenda que é um momento de mudança. Toda vez que aparecer rio, mar, na palavra de Deus, está anunciando mudança. Então esse aqui era um momento de mudança, né? Tomar posse da promessa. E eu fico assim, imaginando, né, o pessoal do lado de cá do Jordão, vamos. E aí, Josué, não. Capítulo 3, versículo 5. Josué ordenou ao povo, santifiquem-se, pois amanhã o Senhor fará maravilhas entre vocês. Aleluia. Mas como assim? Você tem a Bíblia aí, você vira, só passar um pouquinho para frente, você sabe. Mas lá, na época, como assim? Eu estou vendo o rio aqui. Vamos atravessar esse rio. Não. Para. Se aquieta. Busque o Senhor. Momento de mudança. Momento de mudança também é momento de receios, porque toda mudança, toda situação nova gera receio, gera medo, traz preocupações. Por quê? Porque o novo a gente não é experiente no novo, né? Nós tentamos recorrer a experiências anteriores para termos uma ideia do que fazer no novo. É assim que a gente funciona. Mas você não tem segurança plena aqui. E aí, eu acredito que muitas pessoas estavam preocupadas. Por quê? Porque havia, olha que coisa, irmãos, depois de 40 anos, uma expectativa tremenda, um desejo tremendo de entrar finalmente na terra prometida. Então havia expectativas, ao mesmo tempo medo e tantas coisas misturadas, como muitas vezes eu e você ficamos diante das situações que nós vemos e diante das promessas que parece que não encaixam uma coisa na outra. E aí ficamos aflitos, ficamos com medo de duvidar da palavra de Deus, mas a própria aflição já está mostrando que estamos duvidando, estamos com receio. Mas isso não muda. Mas aqui Deus, usando Josué, disse: olha, agora é o momento da mudança. E para isso, busca o Senhor. Que coisa doida! Minha vontade é de atravessar logo o rio.
entrar logo na promessa, porque afinal de contas são 40 anos, afinal de contas quanto tempo esperando? Mas, irmãos, eles tinham uma cidade fortificada para encontrar logo depois da mudança. Aí é o que acontece conosco também. Aí nós temos um desejo sempre de tomar posse da promessa, de todas as promessas. Assim, a promessa chegou, pronto, acabou-se os problemas. E não é assim. E quando não é assim, começamos a duvidar se aquilo é de Deus. Quando temos que superar obstáculos que são maiores do que aqueles que nós já superamos. E o povo estava com certeza aflito. E aí Josué falou assim, está aflito, né? Pois é, vamos lembrar que nós temos Deus. Irmãos, você tem que lembrar que você tem Deus. Você tem que lembrar que Deus lançou promessas sobre a tua vida e que você tem que caminhar em direção à promessa. E muitas situações você e eu já passamos e muitas pessoas ficaram pelo caminho. Você tem histórias de pessoas que caminharam com você e que hoje não estão neste lugar e que hoje nem estão em igreja nenhuma. Por quê? Porque desistiram nessa caminhada. Mas aí quando nós começamos a vislumbrar a promessa, porque nós temos ouvido da boca de profetas sobre a face da terra, que o Senhor está chegando, irmãos. Que o Senhor está chegando, e aí muitas pessoas têm vontade de explodir dando glória, e outros têm vontade de explodir, mas não explode, porque não, eu vou passar vergonha. Isso não é verdade, porque isso está sendo anunciado desde a época dos apóstolos, que Ele está voltando. E aí fica aquela mente confusa, na verdade uma mente incrédula. E o que nós precisamos? Nós precisamos alinhar o nosso coração e a nossa visão. Você precisa santificar a tua vida. Você precisa buscar o Senhor. Por quê? Porque a estratégia para estas coisas está em Deus e não na sua mente. Não é na sua força. Aqui, ele falou, santifiquem-se. A tendência nossa é ficar com o coração agitado. A tendência nossa, quando está agitado, é ficar mais distante ainda de Deus. Os pensamentos ficam nas coisas e não fica na pessoa de Deus. Fica nas coisas. Articulando, tentando ajeitar, tentando alinhar, tentando entender, tentando consertar. E aquele negócio vai aumentando e aquela ansiedade vai aumentando e cada vez mais vai ficando distante de conseguir focar em Deus. Porque para você buscar o Senhor, irmão, você tem que se aquietar. E aí, ele parece uma coisa tão estranha, né? Por que Deus colocou esse inimigo? Por que Deus faz o pessoal passar justamente ali? Pô, dá uma volta. Não encara, meu. Depois de 40 anos de deserto, encarar uma batalha na cabeça deles. Vamos guerrear. Meu Deus, a gente não sabe. A gente não tem nem arma direito. A gente não tem estratégias. Esse povo com essa muralha deve ter um exército e muito bem treinado. A tendência nossa é sempre ver assim o inimigo mais forte do que Deus. Infelizmente, em muitos momentos da nossa vida, a nossa fala e a nossa postura diante dos problemas é que eles são bem maiores do que o nosso Deus. Mas Josué, na direção de Deus, faz o povo encher a mente novamente das coisas de Deus. Nós vamos buscar o Senhor. Em primeiro lugar, nós vamos buscar o Senhor. E Ele fará maravilhas. Né? Isso significa que estamos fora de tudo? Não, o povo teve uma participação ativa. Porque Deus deu uma estratégia para o povo. Depois de santificar, depois de buscar o Senhor, Deus deu uma estratégia não humana. Por quê? Porque, meu Deus, como ficar rodeando em volta de um muro, o que isso tem a ver? Você já imaginou? Parecia assim, eu vou passar vergonha diante do inimigo. Um bando de doido sofreu insolação, está com a mente atrapalhada, e eles estão rodando.
em volta de uma muralha. Simplesmente. Isso fisicamente não daria resultado, né? Então, irmãos, nós precisamos nesses momentos de mudanças. Você tem que lembrar sempre que o que Deus prometeu, Ele vai cumprir na sua vida. Mas as circunstâncias muitas vezes diz não é verdade. Mas você tem que ver em quem você está dando ouvidos. Se o período que você andou na sequidão, no deserto, nas lutas, nas dificuldades, se isso começa a soar forte no seu ouvido, ao ponto de você não conseguir ouvir mais Deus, isso é sinal de que você tem que parar e você tem que buscar o Senhor para realinhar a sua mente e o seu coração em Deus. Então entenda isso. Você passa por algumas coisas, tudo está dentro de um tempo. As promessas de Deus estão dentro de um tempo, mas você está precisando se aquietar e buscar o Senhor. Precisa acontecer um renovo dentro de você, né? Estou juntando tudo que Deus tem falado, né? Um renovo dentro de você, aquele ânimo de novo, aquela esperança, né? Você começar a ver com os olhos espirituais novamente aquilo que Deus prometeu para você. O que Ele prometeu fazer através de você, isso não acabou. Isso não acabou. Enquanto você tiver fôlego de vida, você é um instrumento de Deus. E aí o que aconteceu? Eles entraram numa estratégia louca. Ficar rodeando. Sabe o que significa? Irmão, você precisa pegar as causas que são ameaças na tua vida, que fica dizendo para você que você não vai passar. Você tem que pegar essas ameaças da tua vida e rodar em volta. Significa você pega o assunto, entra em oração e fica ali até Deus dizer, pronto, acabou. Porque quando Deus deu a direção, eles fizeram isso. E eles rodearam, até que chegou um outro momento, ele falou assim, bom, agora vocês vão rodear, e vocês vão gritar, e tocar a trombeta. E quando isso aconteceu, eles não puseram a mão no muro. O muro caiu. Então, irmãos, momento de virada. Qualquer momento da sua vida, Deus está com você. Deus está com você. Não enfie Ele numa gaveta. Não tenta esconder Ele de você mesmo. Não diga ao mundo que Ele enfraqueceu. Porque às vezes você, da maneira como você vive, você está dizendo às trevas que você não acredita. As estratégias de Deus não são estratégias humanas. Não são humanas. Ouça bem, as estratégias de Deus não são humanas. Às vezes você quer chegar lá e tirar um desaforo com a pessoa que se levanta contra você, e Deus vem e fala, ame ele. Aí você fala assim, esse cara está louco, como amar uma pessoa que faz isso? E aí você não sabe, mas Deus sabe, que aquela pessoa às vezes se levanta contra você porque ela está insegura, ela se sente ameaçada, ela se sente frágil, ela acha que você vai tomar o lugar dela. E aí quando você chega perto e mostra que você não é um monstro, mas que você também tem as mesmas necessidades que ela, e que você pode andar junto com ela, ela pode sair da posição de ameaça na tua vida e pode ser um discípulo seu. Eu vivi isso há alguns anos. É real, isso funciona. O amor encobre multidões de pecados. Isso não é humano. Está entendendo, querido? Isso não é humano. Saia da estratégia humana. Estratégia humana, você não precisa do Espírito de Deus. Querido, estratégia humana, você não precisa vir na igreja. Estratégia humana, vai procurar um coach. Vai procurar estratégias humanas. Está cheio de estratégias humanas. Universidades dão estratégias humanas. Mas, meu irmão, aquilo que é obstáculo verdadeiro, não estou dizendo coisas que você acha que é, não, são obstáculos verdadeiros. Esses são os momentos onde Deus sai do anonimato e se mostra Deus para a humanidade. E Ele se mostra Deus para a humanidade através da sua vida. Ele quer te usar como instrumento. Você sabe o que aconteceu ali?
Jericó, caiu a muralha, mas morreu o povo. Não, a muralha caiu, mas quando a muralha caiu, o povo de Jericó apavorou. E depois de muitos anos, de coisas semelhantes a essa acontecendo na tomada da terra prometida, as pessoas começaram a dizer o seguinte: o povo, aquele povo, eles têm um Deus que ninguém pode contra eles. Aqueles que adoravam outros deuses começaram a reconhecer que o Deus de Israel era o soberano. Era conhecido como o Senhor dos Exércitos. É isso, irmãos. Isso tem que voltar para a minha vida e para a sua vida. Como igreja, como povo de Deus, nós temos que nos levantar aonde nós temos sido colocados por Deus e renovar a nossa confiança, a nossa fé e a nossa postura diante dos problemas da vida. Os problemas vão sempre existir, até o dia que nós vamos morar no céu. Até esse dia problemas vão existir e eles se transformam em grandes oportunidades para que através da sua vida o mundo saiba que só existe um Deus, que é o Deus que nós servimos. Não é? E aí, querido, esse rodear, ouça bem, você rodeia, você começa a orar, você vai orando. Você está orando sobre aquela causa, você está em cima daquela causa, mas você também tem que aprender o seguinte: você tem que aprender, quando você ora por uma causa, você não está falando com causa, você está falando com Deus, que tem estratégia e que fala com você e que dá solução para a sua causa, porque também vai chegar um momento que você tem que começar a profetizar sobre aquela situação. Aquele momento do grito e do toque de trombeta era o grito de vitória, irmãos. Uma vitória que não tinha sido vista ainda, mas baseado na confiança em Deus. Dentro do momento que Deus diz: agora você está tendo vitória. Eles não estavam vendo nada, mas eles foram confiantes, fiéis à direção de Deus, e eles viram as maravilhas de Deus. Aleluia. Irmãos, Deus tem coisas lindas para nós, coisas que Ele já anunciou para esta igreja há tanto tempo, coisas lindas, de conquista, de transformação da nossa família, não é só da sua casa, dos seus familiares. Pastor, parece que quanto mais eu oro, mais zanga o negócio. Não tem problema, meu irmão, não se preocupe com isso, começa a rir, porque isso significa que as trevas estão agitadas, ela está incomodada, mas as muralhas caem. Por quê? Porque o Senhor disse lá na hora da libertação, na hora que encontraram o mar, o povo parou, Deus falou assim: por que busca a mim? Por que vocês pararam? Diga ao povo que marche. Irmãos, nós estamos indo num destino, não é para você parar, é para você continuar em direção ao destino. Cada dia é um passo, cada dia é crescimento, cada dia é mudança na nossa vida. E isso envolve situações novas, e essas situações novas, elas existem para que eu e você estejamos sendo aperfeiçoados a cada dia. Aperfeiçoados. Aleluia. E aí eles seguiram confiantes no Senhor. Eu fico imaginando, confiantes não é dúvida, falta de dúvida. Não, havia dúvida, mas quem disse? Tinha que toda hora, quem é que disse? Foi Josué. Josué era íntimo com Deus. Josué, aprendiz, discípulo de Moisés. Moisés falava com Deus face a face. Agora o nosso líder é Josué. Josué deu provas. Deus deu provas que tinha escolhido Josué. Então Josué está falando, nós confiamos nele. Ele é boca de Deus no nosso meio. Irmãos, nós temos que estar renovando essas coisas na nossa mente. Quem está dizendo? Quando você abre a Bíblia, quem está dizendo? É Deus. Deus está falando comigo. Não importa se fulano crê, o outro não crê, não importa, importa você pegar a palavra de Deus e entender. Quando você abre a palavra de Deus, você está abrindo seus ouvidos para ouvir o que Deus tem a dizer a você. Aí Jericó cai, né? Eu fico imaginando a mudança de humor.
a mudança de humor do povo. Rodeando lá, né? Irmão, vamos orar, irmãos. Nossa, mas esse pastor só quer saber de orar. Está lá rodeando Jericó, né? Aí um já para na primeira volta. Outro parou na terceira. Mas disse que era 6, né? 6, 7, quantos? Então vamos lá. Aí o outro, acho que eu vou parar. Nossa, aí tem aquele abençoado que anima, gosta de animar o outro, quando está pensando em desistir. Mas eu fiquei pensando, né? Puxa vida, quantas coisas poderiam ter saído de pensamento ali, porque poder uma volta nada, 2 nada, 3 nada, 4 nada, era volta numa cidade, irmão, não é volta no quarteirão não, viu? Era numa cidade. Tudo bem, pastor, eu não sei que tamanho era a cidade, não sei que tamanho era Jericó, eu não pesquisei isso. Mas, naquele lugarzinho ali, ele estava, e eles tiveram que dar aquelas voltas. Muitas vezes nós perdemos algumas coisas de Deus, porque a gente fica querendo dar um jeitinho para que a promessa venha mais rápido e com mais confortável. Se Deus fala que a tal coisa deve ser assim, irmão, não tente mudar isso. Sabe por quê? Porque Deus, ele não é obsessivo. Deus não é obsessivo. Deus é perfeito. Existem razões espirituais que você não entende. Então não fica tentando mudar as coisas, porque você não entende as coisas espirituais. Mas o Senhor, que é o Senhor de todas as coisas, que criou o universo, criou tudo que possa existir, de visível e invisível, quando Ele diz, tem que ser daquele jeito, e você será beneficiado, não prejudicado, mas beneficiado, né? Quando nós resistimos, isso mostra a nossa natureza rebelde, que gosta de confrontar, que gosta de assumir o controle, que gosta de dizer que sabemos alguma coisa a mais, né? Como às vezes adolescentes que ficam dizendo que depois que cresce, adolescente diz que os pais emburrecem, né? Parece que os pais não sabem mais nada. Tudo está errado. Está errado, pai. Não é assim, pai. Não sei o que, pai, né? Então, até que eles quebram a cara, e aí eles começam a ouvir um pouquinho mais os pais. Isso é processo da vida, é processo espiritual. Mas uma coisa é certa, aqueles dias que seguiram, foram dias aonde a terra de Canaã começou a conhecer o Deus de Israel. Aquela região e outros foi se propagando a história de Jericó. O que aconteceu com Jericó, como aconteceu, e o povo foi começando a ser temido. Então eu quero que você anote isso na sua Bíblia. O mundo espiritual é real, mas nós temos o nosso inimigo, tá certo, querido? Ei, tá certo ou não? Fala aí, irmão. Nós temos os nossos inimigos, que eles não são carne, são espíritos malignos. Eles têm que ver com a sua atitude, a sua fidelidade. Eles têm que ver com a sua atitude que você confia. Eles têm que ver com a sua atitude que você realmente não desiste das coisas de Deus. Porque quando isso começa a ser visto pelo inimigo das nossas almas, eles começam a entender que eles estão perdendo terreno no seu coração. E que eles não vão conquistar fácil a sua mente, que é o maior território de batalha, é a mente, né? Então, você está mostrando com a sua vida, ei, Satanás, comigo você não tem mais vez. E aí, o que ele faz? Como aconteceu lá com Jesus, lá no deserto. O que aconteceu? Jesus, está escrito. Ele confrontava todas as tentações. E o que aconteceu? Satanás deixou por um tempo. Aleluia. Talvez você não queira ver Jericó. Talvez você não queira ver os problemas que surgem aí na sua vida. Mas é muito gostoso nós vermos
as conquistas acontecerem, né? E para ter conquista tem que ter batalha, né? Tá entendendo? Tem que ter batalha. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Toda a história, aleluia. Todas as histórias bíblicas que mostram um povo afinado com Deus, foi tempo de vitória. Tempo de vitória, tempo de conquista, tempo de realizações, tempo de cura, tempo de alegria, tempo de festa. Todas essas coisas aconteceram no tempo onde o povo andou com Deus. Aleluia. Jesus está voltando, irmão. Está demorando muito, é? Aí você está desanimado? Está demorando muito? A palavra de Deus diz que o Senhor atrasa, né? Não é essa palavra certa, mas ele atrasa, ele retarda a sua vinda por amor. Sabia disso? Por quê? Porque muitos ainda não foram salvos. Essa é uma das estratégias mais gostosas para você evangelizar. Está com pressa? Ganha almas. Quanto mais rápido as pessoas conhecerem a Cristo, mais rápido o Senhor volta. Aleluia, né, irmão? Aleluia. Gostaria que você ficasse de pé agora. Toda vez que Deus dá uma palavra a nós, a igreja, é porque tem coisas acontecendo, né? Aleluia. Ele levante a sua mão para o alto. Senhor, em nome de Jesus. Como é maravilhoso ver, Senhor, que o Senhor é Deus que fala conosco. Senhor, obrigado por anunciar a nós, Deus, mais uma vez que nós temos um tempo novo. Senhor, que esta palavra seja vivida por cada um aqui em nome de Jesus. Que, Senhor, todas as preocupações, que todo desânimo que possa existir, que toda dúvida que possa existir, que mediante a Tua palavra essas coisas caiam. E, Senhor, venha no lugar, Senhor, a lembrança de quem está falando conosco. E, Deus, que essa certeza de que aquilo que o Senhor anuncia, aquilo que o Senhor diz, aquilo que o Senhor promete, o Senhor cumpre. Que essa certeza, Deus, renove o ânimo, a disposição de cada um. Senhor, que as coisas que nós vemos e vivemos hoje sejam, Senhor, pequenas diante das Tuas promessas. E que as Tuas promessas nos façam caminhar firmes, sem desistir, sem desanimar. Porque, Deus, também Isaías diz que toda arma forjada contra nós perecerá. E diz que isso é herança dos servos do Senhor. Que nós possamos ser encontrados pelo Senhor como servos. Que nós não sejamos aqueles que ficam medindo força com o Senhor, mas que nós possamos nos render à Tua santidade, à Tua majestade, às Suas maravilhas, Pai. Em nome de Jesus, que a bênção do Senhor repouse sobre a nossa casa, inunde a nossa família, de tal maneira que venha transformar a nossa semana, que possamos ter uma semana de vitória, Senhor, que possamos ter uma semana de vitória para que o Teu nome seja anunciado como Deus de vitórias, em nome de Jesus. Que, Senhor, que aqueles desafios de Jericó, nós possamos começar a ver caindo por terra em nome de Jesus, para que o Teu nome seja exaltado, Senhor, e para que os nossos inimigos sejam envergonhados e temam e tremam diante do Teu nome. Que assim seja sempre, em nome de Jesus. E uma salva de palmas e um grito de vitória. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus!